Olá, internauta, Dom Luiz, falo de Curitiba. Bom, gente, vamos falar hoje sobre tipos de vibração, né? Embora muitos ensinam, falam karma para mim é vibração, sabe? Então, existem, vamos pôr no termo comum de karma, né? Existem vários tipos de karma ou vibração, né? Existe o karma ou vibração individual, quando é aplicado especificamente a uma pessoa. Por exemplo, no caso de uma doença, é importante ressaltar que nem todo sofrimento ou acontecimento ruim é kármico, pois devido à nossa inconsciência, podemos causar diretamente nosso próprio sofrimento. Exemplo, uma pessoa que atravessa uma rua sem a devida atenção e é atropelada, né? Porque ela vibra num medo de ser atropelada ou já viu algum atropelamento, né? E isso ficou registrado no seu inconsciente, né? Então existe a vibração ou karma individual, existe a vibração ou karma familiar, quando é aplicado, né, gente, de tal forma que afeta toda uma família. Por exemplo, no caso de se ter um membro da família que é viciado em drogas, isso traz sofrimento para todos ao seu redor, né? O que acontece? Aí tem a vibração da família, muitas vezes ela é contra, ela critica aquilo, sempre o filho do outro, né, é o errado. O filho do outro é má companhia, nunca o seu. Então ela acaba atraindo para dentro de si isso, né? E aquela frase, me diga com quem andas, que direi quem tu és, o jovem anda com um tal usuário, né? E ele também, ele é rebelde e ele quer mostrar, chamar atenção de alguma forma, né? Ele não tem autoestima, então ele procura, é mal amado, muito criticado, né? Então daí vai causar o que? Um karma familiar, onde a própria pessoa sofre e faz sofrer junto toda a família, né? Existe o karma ou vibração regional, quando é aplicado em determinada região. Temos como exemplo as secas, né, enchentes ou outras diversidades climáticas que ocorrem em determinados lugares e regiões, né? São várias pessoas que vibram naquela coisa de escassez de água, escassez. Então, o universo dá um jeito de colocá-las todas numa mesma região para fazer validar a vibração de todas essas pessoas, né? Porque não é à toa que eu, por exemplo, que moro onde tem água abundância, né? E lá no Nordeste, por exemplo, no semiárido, tem muita gente passando necessidade por falta d'água, né? Nacional, gente, né? Nacional, karma, vibração nacional, uma ampliação do karma regional. Temos o exemplo de países que são assolados pela guerra, né? Ditaduras, misérias, desastres naturais e por aí vai, né? Tem o tsunami, aquelas coisas, né? E existe também o karma e a vibração mundial. Isso é quando é aplicado a toda a humanidade. Por exemplo, as guerras mundiais, e atualmente aí vemos a imensa degradação e a progressiva escassez dos recursos naturais, né? Iminência de guerra nuclear, grandes desastres naturais, ameaça de epidemias e etc, né? Mas isso não atinge todos o mundo inteiro, né? Mas nesse momento não poderíamos deixar de alertar que estão ocorrendo grandes transformações no nosso mundo, devido ao karma mundial que está em progresso. Por isso é urgente, né, gente, que se pratique a morte psicológica, que se elimine o máximo possível dos defeitos psicológicos, que é o que nos torna desumanos, para não sucumbir juntamente com toda a humanidade, ante o karma mundial. Catância, gente, é o karma mais rigoroso que é aplicado aos mestres, que apesar de suas inúmeras perfeições, podem cometer erros e serem penalizados também, né? Porque eles têm aquela coisa como que eu vou dizer, espiritualidade, aquela coisa, né? Então, às vezes eles atraem esse tipo de vibração para eles, né? Que muitos chamam de karma. Tem o Kamaduro, é o karma aplicado a erros graves, assassinatos, emboscadas, torturas e etc, né? Esse tipo de karma não é negociável e quando é aplicado vai inevitavelmente até as suas consequências finais, né? Karma Saya, esse karma também
não é negociável e é aplicado quando a pessoa comete adultério, né? Segundo a escritura, né? Se você vibra nisso, beleza, senão sem problema. Nas escrituras sagradas, né? Está escrito que todo pecado será perdoado, menos pecado contra o Espírito Santo, né? Aí já se trata de crença, né? E esse pecado que ele se refere ao adultério. Mas o que é considerado adultério perante a justiça divina? Ela não julga, eu acho, né? Algumas pessoas acham, né, que perante a lei divina, quando duas pessoas se unem sexualmente, elas estão casadas nos mundos internos, independentemente de serem casadas pelas leis físicas, né? Portanto, se a pessoa tem mais de um parceiro sexual em um determinado espaço de tempo, menos de um ano, essa pessoa comete adultério e lança karma sobre suas costas, né? Mas ainda, quando duas pessoas se unem sexualmente por estarem eternamente casadas, seus karmas se somam e tornam-se comum às duas pessoas. E se uma dessas duas pessoas tiver uma relação sexual com a terceira pessoa, essa última terá o karma das três pessoas. Sabendo disso, podemos então fazer uma ideia de como é grave a situação kármica de toda a humanidade, né? Então, muita gente crê nisso por causa do sofrimento mundial, né? Mas eu acredito que é questão de vibração, de valores. Se você tem essas crenças enraizadas, né? Que pecado que o sexo é um pecado, fugiu aqui o nome, né? Então, um pecado capital, aí tudo bem, mas eu não vejo assim, eu vejo que é questão de vibração. A pessoa comete adultério porque a outra está vibrando, né, no medo tal, e consequentemente emana para essa outra pessoa, né, e acaba acontecendo. Os negócios do karma, né, gente? Como foi dito já, as bases da lei divina são a justiça e a misericórdia. Isso significa que, por mais duro que seja nosso karma, podemos pagá-lo com boas obras, e então não necessitamos sofrer. Ou seja, não é? Você pode mudar a sua vibração. Se você está sofrendo, você está vibrando no sofrimento, né? Então, se você vibrar na felicidade, ao contrário, no resultado daquilo, né? No que você quer final, então pode ter certeza que você muda. Isso que significa mudar o karma, né? Com ações. Ações também é os pensamentos, né, gente? Faze boas obras para que paguem tuas dívidas. Ao leão da lei se combate com a balança, né? Quem tem com que pagar, paga e sai-se bem em seus negócios. Quem não tem com que pagar, pagará com dor, né? Então, se no prato da balança cósmica, né, colocamos as boas obras e no outro as más, é evidente que o karma dependerá de qual prato estará mais pesado. Então, aquilo que você mais vibra, se você vibra muito no negativo, é isso que você vai ter, sofrimento, né? Isso que quer dizer, quando você vibra muito na positividade, então é a felicidade que você tem como consequência. Todos somos grandes devedores, seja devido ao nossos atos nessa existência ou em outros passados, né? Por isso é urgente que mudemos nossa conduta diária, ao invés de protestarmos por estar com dificuldades, devemos sim procurar ajuda aos demais, né? Mudar nossa vibração. Ao invés de protestarmos por estarmos doentes, devemos dar medicamento aos que não podem comprá-los, levar ao médico que não pode ir, etc. Ensinar alguma técnica, alguma coisa, né? Ensinar a pessoa a sair, para quem sabe, né? A sair dessa vibração da doença, né? Então, é isso. Ao invés da gente reclamar, né, das pessoas que nos caluniam, deveríamos aprender a ver o ponto de vista alheio e abandonar de uma vez a calúnia, as intrigas, as reclamações, né? Mas não é fácil, né, gente? Nosso karma pode ser perdoado se eliminarmos a causa de nossos erros, de nossa ira, da nossa inveja, de nosso orgulho, etc. Ou seja, mudando a frequência do nosso pensamento, do nosso sentimento, podemos
controlar o emocional. Então tudo muda ao nosso lado, né? A causa de nossos erros e por conseguinte de nosso sofrimento é o ego, nossos defeitos psicológicos, né? Nosso ego é o nosso eu verdadeiro, quem somos, né? O mundo seria um paraíso se as pessoas eliminassem de si essas abominações inumanas. Não é possível ter uma conduta reta, né, se somos manipulados pelos defeitos psicológicos. Conforme vamos eliminando nossos defeitos, nossos próprios defeitos, o karma ou a vibração referente a tal ou qual defeito vai sendo perdoado. Aliás, mudado, né, gente? E isso é o que eles chamam de misericórdia. Nunca devemos protestar contra a nossa situação atual, pois isso só vem agravá-la, né? O karma ou a vibração é um remédio que nos aplicam para que vejamos nossos maiores defeitos e que normalmente são as causas do nosso sofrimento, né? Se estamos sofrendo, reclamando, é só analisar o porquê que está acontecendo isso, né? Pode ter certeza que a sua vibração ou crenças que estão enraizados em você. Então, eu recomendo muito a meditação, ok?